Porque Jesus ele queria mostrar para aquele povo, para os apóstolos, para toda aquela multidão e para nós, que a fome que deve realmente nortear a nossa vida é a fome espiritual. E nós temos observado que muitos têm perdido o apetite espiritual. Muitos não têm tido fome de Cristo. Deus, eu quero neste momento convidar os irmãos que têm a sua Bíblia para abri-la no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13, a multiplicação dos pães. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois as multidões, para que possam ir aos povoados para comprar comida. Jesus, porém, lhe respondeu: o povo não precisa ir embora. Dai-lhe vós mesmo algo de comer. O que eles replicaram: tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: tragam-no aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e esses serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Amém? Pode tomar o seu assento, irmão. Meus amados irmãos, vamos meditar aqui nessa passagem muito conhecida, um dos maiores milagres que Jesus realizou. No livro de Mateus, ele é registrado o 4º milagre que Jesus realiza, mostrando a sua divindade, o seu poder, a sua grandeza. Mas nós aqui observamos que o nosso Senhor Jesus, ele recebe a notícia do seu primo João Batista, e essa notícia, com certeza, entristeceu muito o seu coração, porque Herodes, o tetrarca, ele mandou decapitar João. E os discípulos levaram a informação a Jesus. E Jesus procurou um lugar mais tranquilo, mais quieto, um lugar deserto. E a Bíblia diz aqui: e assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular, para o lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Essa passagem é uma passagem muito interessante, porque Jesus, ele pega o barco e atravessa o mar da Galileia. Mas o povo, vendo em direção onde Jesus estava, a multidão foi seguindo ele. Foi seguindo a pé. E observe que a fome daquele povo não era uma fome física, mas o que enfatiza aqui o texto
é o milagre da multiplicação de pães e peixes. Mas o que eu observo no texto, que a fome que estava sendo gerada naquela grande multidão era uma fome espiritual. Era uma fome de Cristo. Eles estavam seguindo a Cristo para ouvi-lo, para alimentar espiritualmente daquilo que ele tinha a transmitir. No decorrer de todos os fatos, ali houve sim a necessidade e a preocupação por parte dos apóstolos em dispensar aquela multidão. Porque o texto, ele fala que havia aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E há quem diga que havia aproximadamente quase 20.000 pessoas. Então era uma multidão enorme. No Evangelho de João, ali o comentarista, ele disse, olha, só temos 200 denários. Ou seja, o recurso financeiro que nós temos é insuficiente para alimentar tantas bocas. Nós não temos condição de alimentar essa multidão gigante que está aqui conosco. Então, é mais viável, mestre, dispensá-los e que cada um ali se vire e vai visitando as aldeias e comprando alimento até chegar nas suas casas. Tecnicamente, deveria ter sido feito assim. Mas Jesus, ele não agiu assim. Porque Jesus, ele queria mostrar para aquele povo, para os apóstolos, para toda aquela multidão e para nós, que a fome que deve realmente nortear a nossa vida é a fome espiritual. E nós temos observado que muitos têm perdido o apetite espiritual. Muitos não têm tido fome de Cristo. Antigamente, nós ouvimos falar de muitas pessoas, ainda eu tenho vivenciado isso. Na área rural, nós temos 2 membros que moram numa fazenda. E quando chove, nem carroça sai de lá. Escorrega. Então, no dia de culto, elas se preparam, as 2 irmãzinhas, uma de 72 e uma de 62 anos. Elas se preparam o dia inteiro. Elas falam comigo assim, pastor, neste dia, para nós é o dia sagrado. Então, nós não fazemos rapadura, nós não cortamos cana, nós tratamos somente dos animais e nos preparamos para o culto à noite. Então, quando está chovendo, eu sei que vai ser difícil para o senhor chegar aqui, qualquer um, de carro, porque toda semana eu vou buscá-las para assistir os nossos cultos. E elas falaram comigo assim, o senhor não precisa de se preocupar, nós vamos chegar lá. Então elas pegam a bolsinha delas, dentro da bolsinha ali tem rapadura, às vezes vai levar para vender, tem queijo, ovo, toda semana eu trago ovo, compro o ovo delas, e ali elas começam a atravessar uma mata, dentro da propriedade, irmãos, uma mata, fechada, mas porém com trilhos, né? Elas vão cortando o caminho para poder facilitar, porque a estrada fica muito barrenta. E elas caminham em torno de 3 quilômetros a pé, no meio da mata, até chegar no Furtado de Campos, que é o município de Rio Novo. E ali elas lavam o pé, colocam a sandália no pezinho e vai para a igreja. Então observamos que
que são pessoas que têm fome de Cristo. Hoje, às vezes, está chovendo, aí eu não vou no culto. Por quê? Eu vou sujar meu carro. Vou ter que pagar uma lavagem amanhã. Se domingo não estiver chovendo, eu vou. Hoje nós temos muita facilidade, mas colocamos muita dificuldade. E é por isso que os milagres têm sido diminuídos. É por isso que muitas pessoas, as igrejas, não têm tido frequentemente pessoas batizadas no Espírito Santo. Por falta de apetite espiritual, desejo. Na minha época, há 25 anos atrás, havia muito apetite, pelo menos da onde que eu congregava. Havia muito apetite. A Renata conta que ela jejuou durante 2 anos. Jejuou 2 anos para ser batizada no Espírito Santo. As pessoas, eles buscavam a Deus com chuva, sem chuva, ia para os montes, virava a noite no monte e buscava o Senhor. Famílias grandes, com 3, 4 filhos, algumas mais, saíam a pé da Brasil e até no Alto Grajaú, carregando criança no colo. 2 andando, arrastando e ia embora. E o culto terminava à tarde, porque a igreja pentecostal sabe como funciona. E depois descia tudo a pé. E andava quilômetros, sei lá quantos quilômetros, até chegar no ponto, na Getúlio ou então na Rio Branco. Mas todo mundo ia e voltava feliz da vida. Mas hoje não, hoje nós temos perdido o apetite. E é por isso que muitas das vezes reclamamos. Por quê? Por que não há mais milagres? Por que os milagres têm sido tão pontuais? Por que não há muitos batismos? Chamamos muitas pessoas à frente para ser batizadas no Espírito Santo, mas pouquíssimas pessoas. E até aqueles que já são batizados com o Espírito Santo, nem línguas mais falam. Porque estão tão desconectados do Senhor, que já se esfriaram. Que precisam de um novo aquecimento do Espírito para incendiá-los novamente. Então, meus amados, aquele povo, eles caminharam no deserto carregando criança, senhoras, senhores, no deserto. Eu não sei onde que Jesus ele vai, mas nós temos que chegar lá. Nós precisamos de ouvir o que ele vai falar para a gente. Nós queremos ouvir o que Jesus ele vai falar, orientar a gente. Irmãos, Jesus estava triste. Jesus ele foi informado, claro, ele é Deus, já sabia tudo o que ia acontecer, mas nós observamos no texto que quando ele viu Lázaro naquela situação, e todos ali, e se comoveu, até chorou também. Jesus estava triste, ele não era um homem de ferro. É uma divindade, mas ao mesmo tempo um homem. Sentimento, né? Então ali, a Bíblia diz que ele, triste, mas mesmo assim, quando veio a multidão, a Bíblia diz em João, ele ergueu os olhos e viu aquele formigueiro vindo pelo deserto, de gente. E ali havia um gramado, e ali ele falou, sentai-vos todos. E ele começou a ministrar para eles. Jesus não desprezou eles. Mesmo triste, mesmo com motivos para poder ficar separado no deserto. Irmãos, tem situação que nós enfrentamos que dá vontade de ficar quieto num canto. Dá vontade na igreja não. Não adianta ser hipócrita. Não dá vontade de pregar não, dá vontade de ficar sentado. Tem momento da nossa caminhada que dá vontade de ficar quieto, não quero atender telefone de crente que vai me importunar, por que você está faltando? Estamos com saudade, não queremos atender ninguém.
a alma batida, entristecido, chateado, aborrecido, com problemas diversos. Jesus, mesmo com a sua alma, aspas, dilacerada, triste, ele não rejeitou a vontade do Pai em pregar para os pequenininhos. Nós precisamos de aprender com Jesus que o homem sofra, mas a obra de Deus não pode sofrer. Amém? Porque o galardão a qual tu receberás será muito grande. Deus te recompensará naquele grande dia. Amém? Vamos lá. Quando Jesus deixou o barco, viu uma numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou todos os seus doentes. Olha, irmão, 20.000 pessoas, irmão, pelo amor de Deus. Nós não estamos aqui num grupo tão grande hoje. Mas se eu chamar à frente, quem tem algum tipo de problema, vem à frente. Talvez a metade venha. Ah, eu tenho dor de cabeça, eu tenho uma pressão alta, ah, eu tenho um açúcar elevado, eu tenho diabetes, eu não enxergo direito. Algum problema você tem. Quem não tem, glorifica a Deus. Mas a maioria tem. Tem ou não tem? Tem. Algum problema tem. Jesus chamou, ele se moveu de íntima compaixão por eles. Ele falou assim: vem, meus filhos, vocês que estão querendo ser curados, eu vou curar todos vocês hoje. E que trabalho exaustivo, hein? Eu não sei o que Jesus, como que ele realizou tudo isso. Se ele cuspiu e fez lodo novamente, se ele colocou as mãos, se ele falou, se ele expulsou demônio, não sei. Só sei que todos foram curados. Todos foram curados. Ele não curou meia dúzia. Não, ele não perguntou assim: você é uma boa judia? Você tem completado a lei, obedecido? Não. Você é um bom judeu? Você é frequentante na sinagoga? Tem cumprido os ritos? Não. Simplesmente curou todo mundo. Essa é a compaixão de Deus pela humanidade. É o amor de Deus pelo povo. Amém? Você tem oferta para dar? Você tem dízimo? Não perguntou nada. Simplesmente curou todo mundo. Ao final do dia, os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto, já está entardecendo. Mande embora, pois essa multidão que posso ir pelos povoados e comprar comida para lá. Jesus, porém, lhe respondeu: o povo não precisa ir embora, dai-lhe vós mesmo. Irmão, você acha que Jesus não sabia que eles não tinham? Dai-lhes vocês mesmos. Qual é o propósito do Senhor ali? De demonstrar sua grandeza. Amém? Será que os discípulos tinham poder de fazer alguma coisa? Não sei. Por que Jesus disse para Pedro, enquanto ele estava caminhando sobre as águas, e quando no percurso Pedro, ele cambaleou e começou a duvidar e afundou, Jesus disse o que para eles? Homem de pouca, por que duvidaste? Em outra ocasião, Jesus sentado na popa do barco, utilizando um travesseiro, enquanto o mar estava revolto, a tempestade estava rachando. O Senhor não se preocupa que nós venhamos morrer todos juntos aqui, não? O Senhor está dormindo, enquanto nós estamos aqui sofrendo. E Jesus, ele dirige a palavra para eles, dizendo: por que vocês não têm fé? Será que eles estavam esperando alguma coisa deles? Eu acredito que sim. Né? Então, nós observamos aqui que tem coisas que Deus, ele tem nos dado pela fé. E nós temos a autoridade do Espírito Santo, irmão. Não é toda luta, não é toda provação que Deus, ele fará intervenção direta. Mas talvez você poderá ser o canal pela qual Deus realizará os seus desígnios. Amém? Você vai ser
a ferramenta, você vai ser o veículo, mas você precisa de ter fé, de crer, né? Então Jesus, ele já sabia tudo o que ia acontecer, mas ele perguntou. Porém, lhe respondeu o povo, já falei, ao que eles replicaram: tudo que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: tragam-no aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Antes de você pegar o seu prato de comida, Jesus nunca comia sem agradecer a Deus, ao Pai, pelo alimento. Amém? Ele abençoou, olhou para o céu e abençoou. Amém? Nós possamos agradecer a Deus pelo alimento que Ele tem nos dado, pelo café da manhã, pela comida que nós comemos. E principalmente quando você estiver com muita fome, vai com menos entusiasmo na panela, para não colocar comida demais e largar, viu? Volta lá de novo, pega um pouquinho, come, depois vai lá de novo, pega mais um pouquinho, porque Jesus não gosta de desperdício. Jesus poderia falar assim: pega esses restos de pães aí, esses restos, esses pedacinhos, essas migalhas, joga no campo que os passarinhos vão comer tudo. As raposas virão aí e comerão. Não. Ele poderia multiplicar tantos pães quanto, mas ele não gosta de desperdiçar, principalmente o alimento que realmente nos sacia. Quem me entende? Amém? Então aqui, o Senhor Jesus, ele disse: todos comeram e até ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas de pedaços que sobraram. Os que alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém. Então aqui, o Senhor Jesus, ele realiza esse grande sinal. E ele diz que o maior alimento, qual é o maior alimento? Qual foi o maior propósito? Você quer ser alcançado por Deus e quer que Deus te multiplique as suas bênçãos? Procure primeiro buscar Ele em primeiro lugar. Ter fome de Cristo. Se você não tem tido desejo de ler a palavra, de meditar na palavra, de vir ao templo para buscar, peça que Deus te dá. Seja sincero com Ele: Senhor, eu gostaria de ler, mas eu não consigo. Eu gostaria de ser mais frequente, mas eu não tenho força. Eu gostaria de consagrar mais, mas não tenho conseguido. Peça a Ele, que Ele vai te ajudar. O que nós não podemos fazer é continuar levando uma vida estagnada, como a água rota. Amém? O que gerou o milagre foi a fome espiritual. Então, quando o povo se reúne com a fome espiritual para buscar Jesus, o milagre acontece. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu vou ler para vocês aqui, talvez os nossos ministros lá vão colocar para vocês, em João capítulo 6, para vocês entenderem o alimento verdadeiro. João capítulo 6, a partir do versículo 48. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e estão mortos. Então Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram o maná do deserto e morreram. O que ele está querendo dizer? O maná que estava dentro da arca representa Cristo. Porque todo maná fora da arca embolorava, estragava, apodrecia após as 18 horas. E todo dia Deus enviava provisão. E durante 40 anos foi assim. Para levar o povo ao quê? A dependência, a sempre buscar a presença dele. Então Jesus disse: eles comeram o maná, mas todos morreram. Mas aquele que come o maná dentro da arca vive para sempre. Dentro da arca tinha 3 coisas: as 10 tábuas dos 10 mandamentos, que é o decálogo, que é um resumo geral das 613 leis. E havia também a vara de Arão, que havia florescido. E havia também um pote de maná.
E o maná representa Cristo. A vara de Arão que floresceu representa o Espírito Santo. As tábuas da lei representam o Deus legislador, o Deus todo-poderoso, o Deus juiz, o Deus da lei. Quem me entende? Então ele disse aqui: os vossos pais comeram o maná do deserto e estão mortos. Então ele está querendo dizer, mas o Pai enviou o maná de dentro da arca. E quem comer desse maná jamais morrerá. Amém? Vamos prosseguir? Versículo 50 aqui. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo e pela minha carne. Houve então uma grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer da sua própria carne? Então Jesus advertiu: em verdade vos afirmo. Por que Jesus falava em verdade, em verdade? Quando ele falava assim, porque ele queria enfatizar. Olha, tem uma coisa importante, presta atenção. Em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Amém? Então aqui o Senhor Jesus, de primeiro modo, não entenderam. Eles entenderam de uma forma literária. Mas o Senhor Jesus estava dizendo a respeito de si mesmo. Aquele que não comer dele. Isso também aponta para a cerimônia da Santa Ceia do Senhor, né? Que traz em memória o sacrifício de Cristo. Assim como a Páscoa era realizada para a lembrança de todos os judeus que foram libertos do cativeiro egípcio no período de 400 anos, ou 30 anos, 430, né? Então eles participavam da Páscoa relembrando o momento da libertação, para eles trazerem memória, para não esquecer. E no entanto, quando era sacrificado e imolado um cordeiro, para que a família pudesse apresentar a Deus o que é de Deus e comer aquilo que era devido, havia também ervas amargas, para eles se lembrarem do amargo cativeiro que tiveram quando estavam no Egito. Então, Cristo, quando nós participamos do corpo e do sangue do Senhor, estamos reafirmando a nossa aliança com Ele, nós estamos trazendo em memória o sacrifício que realizou, e nós estamos nos apropriando de todas as suas promessas, e crendo de todo o coração e alimentando desse Senhor Jesus, que Ele mesmo é a palavra de Deus. A água é o símbolo da grandeza, da divindade e da purificação e da presença do Espírito Santo atuante permanentemente na nossa vida. Então, meus amados irmãos, esse texto é muito abrangente e há muitas coisas interessantes a serem abordadas, mas eu quero somente me atentar aqui nesses dois pontos aqui. Nós queremos sermos ouvidos por Deus, queremos alcançar a multiplicação, temos fome do pão e do peixe, literalmente. Queremos que nossos desejos venham a ser realizados, mas que nós possamos ter o comportamento que aquele povo tiveram. Que comportamento?
de ter fome espiritual, de ter fome de Cristo. Jesus, ele disse: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo e paz do Espírito Santo. Que nós possamos voltar a ter fome de Cristo, desejo de Cristo, nos apropriar de Cristo, amém? Ter um relacionamento mais estreito com Cristo. Irmãos, infelizmente a maioria dos cristãos, quando termina o domingo, eles acabam emancipando o resto da semana, separando o resto da semana, só volta a lembrar que ele é um cristão só no domingo. Não, hoje é o dia de ir lá para pedir uns perdão e fazer uns pedidos lá. Mas o resto da semana, nós temos que lembrar que nós somos cristãos, nós temos que lembrar que nós dependemos de Cristo, nós temos que lembrar que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, nós temos que alimentar dele todo dia, manter a nossa comunhão com ele todo momento. Amém? E agora, as demais coisas, Jesus ele disse: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é por isso que há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão vivendo como mendigos, estão cambaleando como paralítico na entrada da cidade, mendigando. Não vivem como filhos, mas vivem como pedintes. Por quê? Porque eles não têm desejo nenhum de Cristo. É como aqueles 10 leprosos. Eles tiveram unanimemente o desejo de ser curado pela lepra, mas o desejo de alimentar de Cristo, ou pelo menos agradecer o que Cristo fez, isso partiu somente do coração de uma pessoa apenas, que foi um samaritano. Então vocês observam, os religiosos às vezes deixam muito a desejar, porque confiam em si mesmos, na sua própria religiosidade, no seu próprio conhecimento, na sua própria liturgia, no seu próprio legalismo, mas não tem nenhum envolvimento pessoal com Cristo. Eu estava falando com o professor agora há pouco, não falando sobre o texto, mas o que me impressiona, irmãos, sabe o que me impressiona? Porque a ótica divina é uma coisa que nos assusta, sabe? Eu não sei, eu penso assim, o que Deus olhando para a gente aqui hoje, o que Ele pensa da gente? Sabe? É uma coisa que é preocupante. Porque quando eu olho o texto, 2 centuriões foram exaltados de uma forma absurda. 2. Cornélio e o outro centurião romano, que pediu que Jesus curasse o seu servo que estava em casa. E aquele centurião, ele não era da seita ou da religião, não fazia parte de nenhum grupo religioso. Mas a Bíblia diz assim, que algumas pessoas chegaram perto do mestre e falaram assim: ó mestre, com todo respeito, eu quero informar o senhor que tem esse centurião aí que está precisando de uma ajuda, não para ele, mas para o servo dele. Mas ele é um homem bom, tá? Ele é romano, é centurião, mas é um homem bom, nos trata com dignidade, é um homem piedoso, é um homem respeitoso e gosta da nossa religião também. E além disso, ele construiu uma igreja para a gente, uma sinagoga, com seus próprios recursos, tá? Ele merece a sua atenção. Jesus, na mesma hora, falou assim: me leve até lá. Eu quero conhecer ele, porque ele é um cristão. Está faltando só um detalhe aí, importante, claro, né? Aí, quando aquele centurião percebeu que Jesus estava disposto a entrar na sua própria casa, ele fala algo muito interessante, porque ele era um comandante romano, entendia a respeito o que significa autoridade. Ele sabia muito bem. Então ele falou assim: eu sou um homem de autoridade, se eu mandar um grupo de 100 para a direita ou para a esquerda, tanto uma coisa como outra, todos me obedecem. E eu sei que o Senhor também
é um homem de muita autoridade. E eu estou na baixa hierarquia, tão baixa, que eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Jesus olhou para ele e dirigiu a palavra a todos. E disse o quê? Em toda Israel, eu não encontrei uma fé tão grande como este homem. Gente, é de assustar. É de assustar. Cornélio, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, é uma coisa assustadora. O indivíduo não era salvo, não. Mas o comportamento era cristão. Cornélio, ele era um homem de família, homem íntegro, homem correto, homem honesto. Mas ele não foi salvo porque ele é honesto. Ele foi salvo pelas suas atitudes. Ou seja, não foi salvo pelas suas atitudes. Ele chamou a atenção de Deus pelas suas atitudes. E qual foi a atitude que ele tomou? Que ele chamou a atenção? Ele era um homem piedoso. Ele ofertava dos seus próprios recursos dinheiro para a população, ajudava os pobres, ajudava o necessitado, ajudava o povo, a comunidade. As ofertas que ele fazia não era para poder se gabar e demonstrar uma certa bondade externa aos olhos da multidão. Se fosse isso, Deus não tinha mandado um anjo na casa dele. Você imagina, o anjo foi na casa de Cornélio, gente. O cara é ímpio. O cara não era da sinagoga, o cara não era judeu, romano. O anjo chegou na casa dele e falou assim: Cornélio, enquanto ele estava em oração. E tem crente que não ora. Aí ele pegou o anjo e falou assim: eu estou aqui por causa das tuas ofertas. Deus me mandou aqui. E falou assim que está muito feliz com aquilo que tu tem apresentado. E está te faltando uma coisa agora, Cornélio. Eu não posso pregar para você porque eu sou um anjo. Não fui encarregado para isso. Eu sou apenas um informante, eu sou apenas um comissário. Mas procure Simão, Pedro, e ele tem palavras verdadeiras para poder te orientar. E quando Simão chegou na casa de Cornélio, não precisou de ele pregar uma mensagem de 40 minutos. A pregação de Pedro não durou 2 minutos. Não durou 1 minuto. E na hora que ele ouviu, eu creio. O Espírito Santo vem, pá, batizou ele com o Espírito Santo. Na hora. Ele é a família. É uma coisa extraordinária. Deus, ele olha o coração da pessoa. Deus, ele se manifesta por aqueles que o desejam, por aqueles que o querem. Amém, pessoal? Precisamos de pedir a Cristo que Ele venha aumentar o nosso apetite pelas coisas espirituais. Às vezes ficamos, não estou aqui demonizando nada, pelo amor de Deus, entendam isso. Não estou aqui demonizando a internet, redes sociais, plataforma, nada disso. Mas às vezes nós temos tido mais fome de informações seculares do que informações relacionadas ao próprio Deus. Nós damos desculpas, porque nós não oramos, porque nós não lemos, porque nós não estudamos, nós não meditamos na palavra, damos desculpas. Por quê? Porque as coisas espirituais não estão na sua classificação de interesses. Nós damos prioridade àquilo que nos interessa. E se nós não temos buscado como deveria, é porque nós temos colocado de lado o que é mais importante. Mas se você tomar uma decisão hoje, de começar a ter fome pelas coisas do Senhor, Deus, ele vai multiplicar a farinha na panela e o azeite na botija. O que você não fez em 20, 30 anos, você vai fazer em muito pouco tempo. Deus, ele vai fazer você prosperar em todos os sentidos. Deus, ele vai enviar para você a prosperidade que tu desejas.
Ele vai enviar o milagre que você está clamando por Ele. Porque Ele tem desejo de fazer isso. Deus não tem desejo de colocar em você em luta e em provação. É porque é preciso. É porque é necessário. Porque se nós obedecêssemos tudo o que Ele manda fazer, não haveria necessidade. Se nós atendêssemos todos os seus requisitos, não haveria necessidade. Mas em tudo isso devemos glorificar a Deus, porque isso também revela o amor de Deus pelas nossas vidas. Porque é uma forma dele nos chamar e nos atrair para a presença dele. Quem me compreende aqui? Então o pão vivo que desceu do céu, que é o nosso Senhor Jesus, Ele quer te alimentar aqui nessa noite. Amém, pessoal? Ele quer te alimentar. Vamos buscar com mais sede, com mais fervor. As pessoas me perguntam, algumas pessoas me perguntaram ao longo dos anos: pastor, como que você foi batizado no Espírito Santo? Eu vou dizer para vocês, com toda sinceridade, eu não sabia nem direito o que era isso. Eu não tinha nem iniciado o meu curso de teologia. Não sabia. Mas no contexto onde eu estava ali, havia muitas pessoas falando em línguas. Eu nunca busquei, nunca falei assim: meu Deus, me batiza com o Espírito Santo. Eu nunca jejuei um dia para Deus me batizar. Eu não ia no monte para poder ser batizado. Nunca fui. Mas agora, olhando para a minha vida, para mim mesmo, a conclusão que eu chego é o seguinte: o batismo no Espírito Santo foi apenas uma consequência da minha atitude, da minha fome por Ele. Porque a minha fome por Ele era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, irmãos, que isso foi apenas uma consequência. Eu estava dentro da obra todo dia. Eu não ficava não ficava em casa um dia sequer. Todo dia, se tinha culto, eu estava no culto. Se tinha monte, eu estava no monte. Se tinha culto no lar, eu estava no culto no lar. Eu estava sempre buscando. Por quê? Porque o meu desejo é a glória dele, estar na presença dele. E isso aí, ele veio e me deu uma sapecada. Eu estava no monte. Eu, meu amigo Márcio, pastor Márcio, que já partiu para o Senhor, e o pastor Eduardo. Os dois oraram por mim. E eu fui batizado com o Espírito Santo, falei várias línguas. E foi uma glória muito grande. E a minha vida nunca mais foi a mesma a partir daquele dia. Eu quero dizer, busque em primeiro lugar o reino dele. Busque. Mergulhe com intensidade. É por isso que a igreja está se esfriando tanto, está deixando de buscar. Não estão tendo fome das coisas espirituais. Não estão tendo fome. Amém? Estão em busca somente dos resultados, que é a consequência da fome espiritual. Mas não querem nenhum tipo de envolvimento pessoal com ele, porque isso inclui renúncia. E isso as pessoas não querem. Amém? Então nós precisamos de entender esse texto dentro desse princípio que aquele povo, eles eram famintos por Jesus. Caminharam a léguas para poder ouvir Jesus falar. Depois teve fome, teve necessidade, Jesus supriu. Não mandou embora. Ou seja, a obra que Deus faz ou inicia na nossa vida, ela é completa. Vocês estão me entendendo? Amém? E que Deus possa continuar abençoando a sua vida de uma forma rica e abundante. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos clamar ao Senhor neste momento. Você, que Deus falou no teu coração, você quer que Deus aumente o seu apetite espiritual. Nós vamos clamar ao Senhor. Eu queria chamar a evangelista Stephanie. Ela está orando e clamando ao Senhor, a Deus, pelas nossas vidas neste momento. Glória a Deus, né, amados? Palavra bem diretiva, né, aos nossos corações. E nós somos apenas barro, amados, que precisamos ser trabalhados pelas mãos do Senhor. Se tem algo de valor dentro de nós, esse tesouro dentro de nós é o Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesta noite
e pedir ao Espírito Santo, com toda a sinceridade do nosso coração. Não sei como que você passou o seu dia, não sei como foi a sua semana, mas eu sei, como o pastor falou aqui, que basta um derramamento do Espírito Santo na nossa vida. Aquilo que não produzimos em 20 anos, o Senhor pode fazer em semanas nas nossas vidas. Todo esse tempo perdido pode ser recuperado a partir do derramamento do Espírito Santo. E nós queremos, querido Espírito Santo, o Senhor derramar, Senhor, nesses dias. Pai, são dias, Senhor, de trevas, são dias, Senhor, que os filhos das trevas não têm brincado, ó Deus, nas próprias renúncias deles, ou, Senhor, nos sacrifícios deles. Senhor, e é hora, Senhor, de nós tomarmos, Senhor, a nossa decisão, sermos prudentes, aprumar, Senhor, nossos caminhos, e sim, ó Deus, andar no caminho da renúncia, no caminho, Senhor, meu Pai, de fome e sede por Ti. Ah, querido Espírito Santo, nós sabemos muito bem que o Senhor é quem promove em nós, Senhor, esse desejo, essa fome, mas precisamos dar o primeiro passo. Achegai-vos, pois, a mim, e eu me achegarei a vós. Senhor, essa noite nós tomamos a decisão, Senhor, em comunhão, em concordância com esta mensagem, nós nos achegamos a Ti. Senhor, nós damos, Senhor, este primeiro passo, Senhor, de Te buscar mais, de consagrar mais, de, Senhor, entender, ó Pai, de que, Senhor, o reino das trevas não tem brincado e que é hora, Senhor, de posicionarmos no campo das batalhas espirituais. Senhor, revestindo de toda a armadura. Senhor, ali também, ó Pai, se alimentando das coisas do Senhor. Ó Pai, que esta palavra, Senhor, ela venha dar fruto de 30, 60 e 100. Senhor, que não saiamos daqui, ó Pai, secos, apáticos, desinteressados, não, Senhor, mas que saiamos daqui, Senhor, ó Deus, pensativos, assim, Senhor, como a ovelha, ela rumina, Senhor, que venhamos, Senhor, ruminar, Senhor, tudo que foi falado e entender, isso é comida sólida para a minha vida, isso trará saúde, eu preciso prestar atenção nisso, naquilo, eu preciso consagrar o meu lar, minha família, meus filhos, aonde eu ponho as mãos, precisa ser consagrado, orado, abençoado. Oh, Senhor, que voltemos, Senhor, às práticas simples, como simplesmente, Senhor, pegar um prato e agradecer o Senhor. Isso é agradável a Ti, porque se a gente parar para Te ouvir, o Espírito Santo vai falar: agradeça ao Pai por esse prato de comida. Afina, Senhor, o diapasão dos nossos ouvidos para Te escutar, Espírito Santo. Ah, Senhor, reforma nossos conceitos. Reforma, Senhor, nossos conceitos. Senhor, que venhamos, Senhor, olhar, Senhor, a palavra e, ó Deus, e rever, Senhor, aquilo que praticamos, se realmente é o que a palavra diz. Se aquilo, Senhor, que pensamos é o que a palavra nos ensina a pensar. Reforma, Senhor, traga uma nova reforma para esses dias, Senhor, onde há reforma, aonde há, Senhor, meu Pai, ó Deus, mudança, transformação, arrependimento, avivamento vem. Querido Espírito Santo, que a Tua palavra nessa noite frutifique em nossas vidas, Senhor, e que nós venhamos, Senhor, estar mais em meditação do que acelerados. Senhor, assim nós oramos e colocamos diante de Ti este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Desacelere, igreja. Desacelere um pouco. Amém? O pastor falou aqui esses dias sobre isso, sobre a mente acelerada. Não, esse não é, a palavra sempre fala, né? Aquele que medita na lei do Senhor, esse frutifica, prospera. Amém? Desacelera um pouco, ande mais no espiritual, busque mais o Senhor enquanto se pode achar. Glória a Deus.